Boa noite, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vai tudo bem com vocês? Você sabia que o pai do dispensacionalismo, John Nelson Darby, o pai do pré-tribulacionismo, ele era pós-tribulacionista? Isso mesmo. Eu vim a descobrir isso exatamente neste livro, que eu prometi de vez em quando fazer vídeos com base nos dados deste livro, Quando a Trombeta Soar. Eu quero ler aqui para vocês. Veja que quem está dizendo isso são os próprios pré-tribulacionistas. Olha o que ele diz aqui. Eu estou na página 125. A essa altura, Darby tinha como sua esperança a aparição de Jesus Cristo em poder para julgar a terra e não o arrebatamento secreto da igreja. À luz disso, quando falava sobre o arrebatamento, podia ser naturalmente entendido como quem faz referência a um arrebatamento pós-tribulacional, ainda que pré-ira. Assim é que conclui, entre aspas, quando dias significam anos com a frase, estou persuadido de que isto levará mais a uma profunda convicção de que estamos às portas do fim de todas as coisas, de modo a ensinarmos ou ansiarmos diariamente pela vinda do Senhor, isto é, sermos arrebatados para encontrá-lo nos ares com vistas ao seu juízo sobre as nações. Sendo pós-tribulacionista, aqui o autor está dizendo que Darby era pós-tribulacionista, sendo pós-tribulacionista, ele via toda a dispensação gentílica como um tempo de provação, ajustando-se à abordagem historicista, com a ressurreição e o arrebatamento acontecendo depois que Cristo, pela força, tivesse sufocado o mal. Eu quero repetir esta frase final. Com a ressurreição e o arrebatamento acontecendo depois que Cristo, pela força, tivesse sufocado o mal. Só até aqui, meus queridos. Eu li aqui, é na página 125 do livro Quando a Trombeta Soar. Bom, com base no que eu li e à luz da Bíblia Sagrada, nós vamos analisar o dispensacionalismo de John Nelson Darby. E eu começo com esta pergunta, vamos lá. O arrebatamento é antes da segunda vinda ou a segunda vinda é antes do arrebatamento? Bom, a sequência na Bíblia Sagrada, como é que nós lemos? É arrebatamento e segunda vinda, ou segunda vinda e arrebatamento? Por que eu estou fazendo esta pergunta? Eu acabei de ler aqui no livro, Quando a Trombeta Soar, que o pai do dispensacionalismo, John Nelson Darby, e eles mesmos, aqui eles admitem isso, o pai do dispensacionalismo, e o dispensacionalismo prega que a igreja não passará pela grande tribulação, antes de ele criar o dispensacionalismo, ele defendia o pós-tribulacionismo. Nós acabamos de ler isso. John Nelson Darby, ele era pós-tribulacionista. Somente depois é que ele veio a criar o sistema dispensacionalista que ensina que a igreja não passará pela grande tribulação, mas que será arrebatada aos céus antes da grande tribulação, e lá passará 7 anos. Vamos lá. Bom, de acordo com a Bíblia Sagrada, irmãos, nós temos dois eventos. Os dispensacionalistas, eles fazem uma distinção entre arrebatamento e segunda vinda, e dizem que são dois eventos separados. Os pós-tribulacionistas, geralmente, eles não se apegam muito a esta distinção.
mas eu vou me apegar também. Eu sou um pós-tribulacionista e vou, sim, valorizar essa distinção. Professor, existe a distinção entre segunda vinda de Cristo e arrebatamento? Sim. Segunda vinda de Cristo é uma coisa. Arrebatamento da igreja é outra coisa. Então, aqui eu quero dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Quando os dispensacionalistas, diga-se de passagem, John Nelson Darby, fez esta observação de que devemos distinguir arrebatamento da segunda vinda de Cristo, sim, há uma distinção. Há uma distinção. E nós vamos trabalhar aqui, não é a questão da distinção, porque há uma distinção entre segunda vinda e arrebatamento. Daqui eu quero que você preste bem atenção em cada palavra que eu vou dizer. Que foi que eu lhe perguntei? Qual é a sequência que nós encontramos na Bíblia? É arrebatamento e segunda vinda de Cristo, ou segunda vinda de Cristo e arrebatamento? Vamos lá. Primeiro eu quero lhe dizer que John Nelson Darby, ele era um pós-tribulacionista, mas ele fez uma inversão. Para ele chegar a esta conclusão de que a igreja não passará pela grande tribulação, ele teve que valorizar o arrebatamento, colocando o arrebatamento no lugar da segunda vinda de Cristo. Prestai bem atenção no que eu estou falando. As Escrituras mostram que a sequência é: primeiro Cristo sai do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Esta é a sequência. Eu mesmo vou fazer questão de ler para os senhores. Vamos lá. 1 Tessalonicenses capítulo 4 e versículo 16 em diante. Aí eu quero só chamar a tua atenção. Como é que a Escritura apresenta a sequência? É arrebatamento e segunda vinda, conforme pregou John Nelson Darby, conforme prega os dispensacionalistas, conforme diz aqueles que pregam que a igreja não passará pela grande tribulação, porque a leitura deles é esta: primeiro arrebatamento, depois segunda vinda de Cristo. Ora, meus irmãos, eu faço a leitura. Por que eles fizeram isso? Porque eles criaram também não só a distinção entre arrebatamento e segunda vinda, mas eles criaram um lapso de tempo de 7 anos. Daí os pré-tribulacionistas ou dispensacionalistas, criado por John Nelson Darby, ensina exatamente isso, que entre o arrebatamento, número 1, e a segunda vinda de Cristo, número 2, é o segundo evento, há um período de 7 anos. E isto foi criado por John Nelson Darby. Tá bom? Esse sistema. Então vamos lá. Mas para que ele fizesse exatamente isso que colocasse primeiro arrebatamento e depois segunda vinda de Cristo, somente assim é que ele poderia provar que a igreja não passará pela grande tribulação, invertendo as posições. Bom, o que é que a Escritura mostra? A Escritura, ao contrário de John Nelson Darby, o pai do dispensacionalismo, ao contrário, a Bíblia, ou melhor, foi ele que contrariou as Escrituras, porque o original é o que vem primeiro. Tá bom? Então, o que diz a Bíblia? A Bíblia sempre que fala em arrebatamento, conectado à vinda de Cristo, de fato está conectado,
São eventos distintos? São. São separados? São. Por quanto tempo? Não sabemos. Aí foi a criação dos dispensacionalistas colocar 7 anos entre arrebatamento e segunda vinda de Cristo, mas a Bíblia não diz por quanto tempo existe essa distinção, mas que a distinção existe entre arrebatamento e segunda vinda de Cristo, ou, conforme a cronologia da Bíblia, segunda vinda de Cristo e arrebatamento. São coisas diferentes, são. Eu vou lhe mostrar. Vamos lá. Bom, como eu ia falar, John Nelson Darby ele teve que inverter as posições. Ao invés de ele continuar o que ele tinha pregado antes, que a sequência é vinda de Cristo, segunda vinda, e arrebatamento, como ele concebeu a ideia de que a igreja não passará pela grande tribulação, ele teve que inverter. Ele teve que colocar a segunda vinda de Cristo. Veja bem, ele teve que colocar a segunda vinda de Cristo depois do arrebatamento. Quando, na verdade, a Bíblia Sagrada mostra uma sequência diferente. Eu não vou falar, eu vou ler para você. Prestai bem atenção, meu irmão. Vamos lá. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 15 em diante. Ó. Conforme o ensino do Senhor, vos declaramos que nós, os vivos, Paulo acreditava que estaria vivo, os que sobrevivermos até a vinda do Senhor, sobrevivermos ao quê? A grande tribulação. Os que sobrevivermos até a vinda do Senhor, até a vinda do Senhor, os que sobrevivermos até a vinda do Senhor. Grave bem, não precederemos os que dormem, porque o próprio Senhor descerá do céu com um brado de convocação, com voz de arcanjo e ao som da trombeta de Deus. Então vamos aqui. Primeiro, Paulo faz referência à vinda de Cristo, ao momento em que Cristo deixa o céu para vir para a terra. Aí o outro acontecimento e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aqui é outro acontecimento, irmãos. Eu quero que você preste bem atenção na leitura. Primeiro acontecimento, vinda de Cristo, momento em que ele sai do céu, com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Aqui é o primeiro evento. O primeiro evento é a saída de Cristo do céu. Para onde? Para a terra. Guarde bem isso na sua mente. Cristo sairá de onde? Sairá do céu. Para onde? Para vir aqui para a terra. Então vamos lá. Segundo, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Segundo acontecimento ligado a parousia ou segunda vinda de Cristo. Tudo que nós vamos ler aqui está ligado, está conectado, está unido à segunda vinda de Cristo. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. É o segundo acontecimento. Terceiro, depois nós, Paulo está falando dos vivos, ele acreditava que estaria vivo quando Cristo viesse. Depois nós, os vivos, os que sobrevivermos, sobreviver ao quê? À grande tribulação. Vou mostrar para você como Cristo só vem após a grande tribulação, e Paulo sabia disso. É por isso que ele diz sobrevivermos. Os que sobrevivermos, seremos arrebatados. Terceiro acontecimento. Primeiro, vinda de Cristo. Segundo, ressurreição dos mortos. Terceiro, seremos arrebatados com eles. Com quem? Com os que acabaram de ressuscitar. Em nuvens. Para quê? Qual é o objetivo do arrebatamento? Tanto dos mortos como dos vivos. Para o encontro com o Senhor no ar. Então, meu irmão, eu quero que você preste bem atenção. Os dispensacionalistas, eles invertem, eles trocam a posição. Então, se eu lhe perguntar agora, o que é que vem primeiro?
ou a sequência da Escritura? Eu vou lhe perguntar. De acordo com a leitura bíblica, qual é a sequência? É arrebatamento e segunda vinda de Cristo, conforme prega os dispensacionalistas, pré-tribulacionistas, ou a sequência é segunda vinda de Cristo e arrebatamento. De acordo com a Bíblia, a sequência é segunda vinda de Cristo e arrebatamento. Ok? Para o encontro com o Senhor no ar. Ora, qual é o objetivo do arrebatamento? O arrebatamento tem um objetivo. Qual é? A igreja ressuscitada, juntamente com a igreja que estiver viva no momento em que Cristo vir descendo, antes de ele tocar os seus pés no Monte das Oliveiras, conforme nós temos em Zacarias capítulo 14, 4 e 5, antes de Cristo tocar os seus pés aqui na terra, a igreja ela é arrebatada. Para quê? Para encontrá-lo no ar. O arrebatamento da igreja, as Escrituras não dizem que a igreja será arrebatada para morar no céu. Logo, eu quero lhe dizer que também não é verdade o que se prega popularmente pelos dispensacionalistas e outros, como amilenistas, que dizem que Cristo voltará para levar a sua igreja para o céu. Isso não é verdade, meus irmãos. Em momento nenhum está escrito que Cristo voltará para levar o seu povo para morar no céu. Quer por 7 anos, quer por 3 anos e meio, quer por 1000 anos, conforme dizem os adventistas do 7º dia. Tá bom? Não está escrito, eu quero que você entenda isso. Não está escrito em lugar nenhum da Bíblia que Cristo voltará para buscar a sua igreja e levá-la para o céu. Isso não está escrito, queridos. Ok? Na leitura que eu fiz aqui, em nenhum momento Paulo diz que Cristo voltará para arrebatar a igreja e levá-la para o céu. Paulo não diz isso. Ok? Paulo diz: depois nós, os vivos, os que sobrevivermos à grande tribulação, seremos arrebatados com eles nas nuvens, ou em nuvens, conforme diz o grego, para o encontro com o Senhor, ou para encontrar o Senhor no ar. E assim, para sempre estaremos com o Senhor. Os pré-tribulacionistas dizem que estaremos, depois do arrebatamento, no céu com o Senhor. Ora, meus queridos, se aqui está falando que os santos serão arrebatados para o céu, que eu sei que não está, mas vamos ver, de acordo com os pré-tribulacionistas, nós temos aqui um arrebatamento para o céu. Só que eles dizem que os santos serão arrebatados para o céu para o quê? Para passar 7 anos. Mas aqui, você sabe o que aqui diz? O versículo 18, no final do 17. E assim, para sempre estaremos com o Senhor. Ora, 7 anos não é para sempre. Para sempre é para sempre. 7 anos é 7 anos. Então, se aqui estivesse falando de um arrebatamento para o céu, então também teríamos que concluir que a igreja seria arrebatada para morar no céu para sempre. Porque aqui está dizendo, e assim, para sempre estaremos com o Senhor. E eu já vi um pré-tribulacionista argumentar, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Ele até engoliu sempre, só diz assim, e estaremos com o Senhor. Aí ele perguntou, onde é que o Senhor estará? No céu. Então, logo aqui está em foco o arrebatamento da igreja para o céu. Vamos lá. Primeiro que a Escritura não está dizendo que o Senhor aqui está no céu, está dizendo que ele saiu do céu. Para onde? Para vir para a terra. Segundo, mas se fosse verdade que Paulo estaria dizendo que o Senhor aqui levará a sua igreja para o céu, também devemos concluir que levará a igreja para o céu para estar com ele para sempre. Logo, a morada dos santos será para sempre no céu. E assim fica complicado para o pré-tribulacionista que diz que 7 anos Cristo voltará para reinar aqui na terra. Ora,
Vocês estão entendendo aqui? Ora, meus irmãos, aí você perguntou onde é que estaremos para sempre com o Senhor? Aqui na terra. Quando o Senhor deixar os céus, o destino dele é vir reinar aqui na terra. E aqui na terra ele não voltará mais para o céu, ele ficará aqui para sempre. Professor, e o milênio? O milênio, eu já expliquei em outros vídeos, é um reino transitório. É um reino que ainda comporta mortais. Ainda não é o reino eterno. Quando o milênio terminar e acontecer a revolta, a última revolta de Satanás, que enganar as nações que estiverem aqui sobre a terra, que foram dominadas por Cristo pela igreja, e depois vir o juízo final e a sentença do diabo e seus anjos, tudo, quando se fizer novos céus e nova terra, aí sim entrará o estado eterno e Cristo não voltará para o céu. Não, ele permanecerá aqui na terra renovada para todo sempre com a igreja. Por isso é que Paulo diz, e assim para sempre estaremos com o Senhor. Para sempre onde? Aqui na terra. A partir do milênio, Cristo já começa a governar aqui na terra. Ele, Cristo, com a igreja, governará sobre as nações. As nações serão enganadas mais uma vez por Satanás no final do milênio e serão destruídas. Ok? Porque acontecerá o juízo final e todos os ímpios ressuscitarão depois do milênio. Ok? E só depois da ressurreição dos ímpios, depois da condenação do diabo e seus anjos no lago de fogo, depois de tudo isso, depois do extermínio da morte e do Hades, que não mais existirá no novo mundo, aí entra a eternidade. Mas a eternidade será aqui na terra. Por isso é que Paulo diz, e assim para sempre estaremos com o Senhor. Assim eu espero que vocês estejam me entendendo. Então vamos lá. Vou continuar a pergunta. Qual é a ordem cronológica na Bíblia? É arrebatamento e segunda vinda, conforme dizem os pré-tribulacionistas, porque eles ensinam o arrebatamento acontecerá 7 anos antes da vinda de Cristo. Então, entre arrebatamento e segunda vinda de Cristo há um espaço de 7 anos. É isso que John Nelson Darby ensinou, é isso que os dispensacionalistas ensinam. Mas a cronologia da Bíblia, qual é? De acordo com o que lemos aqui, primeiro é vinda de Cristo, depois arrebatamento. São duas coisas diferentes. A segunda vinda de Cristo, ela diz respeito, ou melhor, a parousia, ou a segunda vinda mesmo, a vinda de Cristo, diz respeito ao momento em que ele deixa o céu para vir reinar aqui na terra. A isso nós chamamos de parousia, ou segunda vinda. O arrebatamento diz respeito à igreja, ao momento em que a igreja, tanto os mortos que ressuscitarão como os que estiverem vivos para a segunda vinda de Cristo, eles serão reunidos dos 4 cantos da terra pelos anjos. E eu quero lhe dizer que John Nelson Darby, ele tinha esse pensamento que eu estou falando para você. Eu li aqui, John Nelson Darby, ele conhecia muito bem o pós-tribulacionismo, e ele era um pós-tribulacionista. Então, de acordo com a Bíblia Sagrada, é assim que vai acontecer. O arrebatamento diz respeito à remoção da igreja da terra para dar as boas-vindas a Cristo nos ares. O arrebatamento não fala que a igreja será transferida daqui para o céu. Não. O arrebatamento, o objetivo do arrebatamento da igreja é encontrar o Senhor nos ares. Feito este encontro, nós perguntamos, feito o encontro nos ares, para onde é que a igreja vai? A igreja ela vai para o mesmo destino de Cristo. E para onde é que Cristo se deslocará? Para a terra, meu irmão. Na segunda vinda de Cristo, vinda gloriosa, ele sai do céu para morar aqui na terra para sempre, para reinar sobre as nações por 1000 anos.
e depois por toda a eternidade. Então a igreja ela vai para onde o seu Senhor ir. Para onde é que o seu Senhor vai? Ou vem? Para a terra. Por isso é que Paulo diz, assim estaremos para sempre com o Senhor. Então eu mostrei aqui para você que a ordem é segunda vinda, depois arrebatamento da igreja. Ok? E não o contrário, conforme diz os arrebatamento, depois de 7 anos, segunda vinda. Não, a ordem bíblica é segunda vinda, em seguida, logo em seguida, que eu quero deixar bem claro para você. Há uma distinção, sim, entre segunda vinda e arrebatamento, sim, assim como há uma distinção entre ressurreição dos mortos e arrebatamento. Há uma distinção. Mas essas distinções, segunda vinda de Cristo é uma coisa, ressurreição dos mortos é outra coisa, transformação dos vivos é outra coisa, que se dará essa transformação, essa metamorfose do mortal para o imortal, ela cobrirá tanto os mortos como os vivos. E essa transformação que acontece com a ressurreição e que engloba os vivos é algo distinto, não só da segunda vinda de Cristo, como do próprio arrebatamento. Ok, meu irmão? Então nós temos 3 acontecimentos quase que simultâneos. Veja bem, eu estou dizendo quase que simultâneos, mas eles são distintos. E não sei por quanto tempo, mas eu quero dizer que eles são distintos, mas isso não ocupará um grande tempo. Não pense, não. Cristo sai do céu, já mostrei. A igreja lá é arrebatada para lhe dar as boas-vindas. Vou repetir mais uma vez. Não é verdade o que se diz, que Cristo voltará para arrebatar a igreja para morar no céu. Isso não está escrito na Bíblia Sagrada. O objetivo de Cristo não é vir arrebatar a igreja. O objetivo de Cristo é vir reinar sobre as nações aqui na terra com a igreja. Apocalipse 2, 26, 27 diz que a igreja, ao que vencer, eu lhe darei poder sobre as nações. Apocalipse 15, 4 diz que todas as nações virão e se prostrarão perante o Senhor Jesus. Apocalipse 5, 10 diz que nós reinaremos sobre a terra. Todas essas promessas elas são para o milênio, meu irmão. Ok? E o que eu estou lhe falando bem aqui, John Nelson Darby, ele pregava. Somente depois é que ele criou o dispensacionalismo, ou seja, ele regrediu, caiu da revelação para a sua própria pregação. Vou lhe mostrar aqui mais um outro texto que mostra que a sequência é vinda de Cristo e arrebatamento. Vamos aqui para 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, 1, e a nossa reunião com Ele, 2. Aí você pergunta, professor, a reunião aqui diz respeito ao quê? Ao arrebatamento da igreja. Quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, 1, e a nossa reunião com Ele, está bem aqui, irmão, a sequência é, vinda de Cristo, ou segunda vinda de Cristo, e a nossa reunião, ou seja, o arrebatamento da igreja. É esta a sequência, e não o contrário. Os pré-tribulacionistas, eles invertem as posições. Eles botam primeiro arrebatamento, 7 anos depois, segunda vinda de Cristo. Mas a Bíblia apresenta assim, segunda vinda de Cristo, depois o arrebatamento, que é chamado de a nossa reunião com Ele. Outro texto que mostra que primeiro é vinda de Cristo e depois arrebatamento, vamos aqui para Mateus 24. Convido-vos para nós passearmos nas Escrituras Sagradas. Vamos lá, Mateus 24, versículo 29. Vou ler para você, Acontecerá então, logo após a tribulação daqueles dias, aqui está falando da grande tribulação, tá bom? O sol se escurecerá,
a lua deixará de brilhar e as estrelas cairão do céu, e os poderes dos céus serão abalados. Grande tribulação, certo? Depois sinais. Então, agora vamos aqui na sequência. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo. Vindo para onde, meu irmão? Para a terra. Vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Então vamos lá. No que diz respeito à vinda de Cristo, ao arrebatamento, o que foi que primeiro Jesus mencionou aqui? A sua vinda, no momento em que ele sai dos céus. Agora vamos aqui, versículo 31, irmãos. O que fala? E ao forte som de trombeta, ele enviará os seus anjos, e eles reunirão os seus escolhidos. Reunirão, ó. Lembra que Paulo diz, ó irmãos, no que diz respeito à vinda de Cristo e a nossa reunião com ele. A reunião que Paulo fala ali é o arrebatamento da igreja. E a reunião que Paulo fala ali é a mesma reunião aqui em questão. Ó. Ele enviará os seus anjos, e eles, os anjos, reunirão os seus escolhidos. Quem são os escolhidos aqui? São os cristãos. É a igreja. Reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, desde uma extremidade dos céus até a outra. Veja, queridos, aqui está falando do arrebatamento da igreja, do momento em que Cristo envia os seus anjos nos quatro cantos da terra, e de lá eles reúnem os seus eleitos, os seus escolhidos, a igreja. E essa igreja ela é removida, ela é tirada dos quatro cantos da terra até as extremidades dos céus. Aqui Mateus está dizendo isso. Então eu pergunto para você, qual é a sequência? É arrebatamento e depois segunda vinda de Cristo, conforme diz os pré-tribulacionistas, ou é segunda vinda de Cristo com anjos, com poder e grande glória, e depois o arrebatamento? A sequência é esta. Primeiro, Cristo sai do céu. E antes que ele chegue aqui na terra, a igreja é removida, arrebatada para lhe encontrar nos ares. E dali ela vai, não. Ela segue ao seu Senhor. E para onde é que o seu Senhor vem? Para a terra, irmãos. É isso. Por isso é que eu lhe disse outra coisa. Esta vinda de Cristo aqui, seguida da reunião dos eleitos, ela acontece quando? Depois que passou a grande tribulação. Depois da grande tribulação, da aflição daqueles dias, o que diz Mateus? O sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu. E então aparecerá no céu o sinal da vinda do Filho do Homem. E todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo com poder e grande glória. Vinda de Cristo. Ele enviará os seus anjos com rijo clangor de trombeta, os quais ajuntarão os seus eleitos ou escolhidos. É uma referência à igreja. Dos quatro cantos da terra, ou das extremidades da terra até a extremidade do céu. Aqui nós temos aí um quadro da vinda de Cristo, seguido do arrebatamento da igreja. Mais uma vez eu faço referência aqui a este livro, Quando a Trombeta Soar. Então eu estou aqui trazendo para vocês um discurso embasado no que eles mesmos dizem. São eles que dizem que a sequência é arrebatamento e 7 anos depois a segunda vinda de Cristo. São os próprios pré que dizem. E eu já fui um pré-tribulacionista. Eu sou o inverso de Nelson Darby. John Nelson Darby ele foi um pós-tribulacionista e se transformou num pré. Ele criou, na verdade, o pré. Já eu sou o contrário. Eu fui um pré e hoje eu sou um pós. Desde o ano 2000 que eu defendo o pós-tribulacionismo. Ok, meu irmão? Então vamos lá. Outra coisa que eu quero observar aqui para vocês. A Bíblia Sagrada, ela foca a nossa esperança. Veja o que eu estou lhe falando. A esperança nossa, e eu quero dizer dos apóstolos, a começar deles, dos escritores do Novo Testamento, a esperança deles estava voltada, os olhos deles estavam voltados para a vinda de Cristo, para o retorno de Cristo, para a segunda vinda de Cristo. Então,
o foco das Escrituras Sagradas no que diz respeito a este acontecimento entre a vinda de Cristo e o arrebatamento, que são coisas distintas, mas a esperança do Novo Testamento é a segunda vinda de Cristo. Só que os pré-tribulacionistas, eles colocam uma outra coisa no lugar da segunda vinda de Cristo. Enquanto a Bíblia Sagrada prioriza a segunda vinda de Cristo, os pré-tribulacionistas priorizam o arrebatamento da igreja. Como professor, exatamente, isso aí você tem que atentar. Enquanto a Bíblia Sagrada prioriza a segunda vinda de Cristo, os pré-tribulacionistas priorizam o arrebatamento da igreja. E por que eles fazem isso? Ora, primeiro porque eles dizem que o arrebatamento acontece antes da segunda vinda, contrariando as Escrituras. E daí eles têm que priorizar o arrebatamento, mas na verdade é que a Bíblia prioriza a segunda vinda de Cristo. Ora, meu irmão, não é a segunda vinda que é uma consequência do arrebatamento, é o contrário. É o arrebatamento da igreja que é uma consequência da segunda vinda. Quando Cristo decidir deixar o céu para vir, vamos lá, o que vai acontecer? No que diz respeito à igreja, os mortos ressuscitarão, isso é uma consequência da segunda vinda. O que mais? Os vivos serão transformados, isso é uma consequência da segunda vinda. O que mais? Seremos reunidos dos quatro cantos da terra, isso é uma consequência da segunda vinda. E então seremos arrebatados a encontrar o Senhor nos ares. Tudo isto é uma consequência. E é uma sequência. É uma consequência à segunda vinda de Cristo. E na ordem nós temos a seguinte sequência. Primeiro, vinda de Cristo. Olha a sequência. Vinda de Cristo deixando o céu. Segundo, Cristo envia os seus anjos. Para quê? Para reunir os eleitos à igreja dos quatro cantos da terra. Tá bom? Primeiro ele sai, segundo ele envia os seus anjos. Quando ele enviar os seus anjos, quando os anjos reunirem a igreja ela já terá passado pelo processo de ressurreição, isso para os mortos, e quanto aos vivos, já passaram pela metamorfose do mortal para imortal. Passaram por uma transformação. A igreja ela terá passado já pela transformação quando os anjos a tomarem e arrebatarem os santos para encontrar o Senhor nos ares. É esta a sequência. Ok, queridos? Eu quero ler mais uma vez aqui o trecho, para que vocês entendam qual era o pensamento de John Nelson Darby. A essa altura, o escritor está dizendo, Darby tinha como sua esperança a aparição de Jesus Cristo em poder para julgar a terra e não o arrebatamento secreto da igreja. Veja que Darby, ele priorizava o que? A vinda de Cristo e não o arrebatamento secreto, porque isso era desconhecido. Essa ideia de que o arrebatamento será secreto, isso foi criado por John Nelson Darby. Vamos continuar. À luz disso, quando falava sobre o arrebatamento em Darby, podia ser naturalmente entendido como quem faz referência a um arrebatamento pós-tribulacional. Então veja que os próprios pré aqui, relatando a teologia de Darby, eles mesmos estão dizendo que Darby era um pós-tribulacionista. Ainda que pré-ira. Assim é que concluiu. Agora entra aqui as palavras de Darby. Quando dias significam anos, com a frase, estou persuadido de que isto levará mais a mais a uma profunda convicção de que estamos às portas do fim de todas as coisas, de modo a ansiarmos diariamente pela vinda do Senhor. Veja que Darby, quando ele era pós, ele focava o quê? A vinda do Senhor e não o arrebatamento. Isto é, sermos arrebatados para o quê? Para encontrá-lo nos ares com vistas ao seu juízo sobre as nações.
Ora, John Nelson Darby ele pregava que o objetivo da vinda de Cristo era julgar ou trazer juízo sobre as nações e não levar a igreja para o céu. É isso que ele dizia. E isso mesmo os pré estão relatando aqui. O posicionamento de John Nelson Darby antes. Sendo pós-tribulacionista, o escritor aqui do livro está dizendo que Darby era pós-tribulacionista. Sendo pós-tribulacionista, ele via toda a dispensação gentílica como um tempo de provação, ajustando-se à abordagem historicista, com a ressurreição e o arrebatamento acontecendo depois que Cristo, pela força, tivesse sufocado o mal. Ora, meus irmãos, o posicionamento de John Nelson Darby antes estava de acordo com as Escrituras. Estava de acordo com as Escrituras. O que houve foi um declínio mental, para não dizer um abandono do que diz a Bíblia Sagrada para a sua própria, vou chamar aqui de filosofia. John Nelson Darby ele criou o dispensacionalismo. Ele criou o conceito de arrebatamento secreto que a Bíblia não ensina. John Nelson Darby ele criou a ideia de que a igreja não passará pela grande tribulação. Foi ele que criou. Os pré-tribulacionistas eles não admitem, mas foi ele. E é interessante que este livro aqui ele vem querer provar que a ideia pré-tribulacionista era conhecida dos pais da igreja, mas que foi caindo em esquecimento. Isso não é verdade. Eles dizem que Darby ele restaurou esta revelação, esta verdade. Não. Darby ele criou. Ok, meu irmão? Então, meus queridos, eu espero que você tenha gostado deste vídeo. Eu quero só fazer mais uma observação. Olha, eu quero só lhe dizer uma coisa. Em relação, por exemplo, tratando-se de arrebatamento e de vinda de Cristo, o que Paulo diz? Seremos arrebatados, arrebatados. Seremos arrebatados, no grego nós temos aqui, harpagesometa. Seremos arrebatados. Arrebatar vem do grego harpazo. Esta palavra arrebatado, em relação à igreja, ela só figura aqui. Ok? Não é que somente aqui se fala do arrebatamento da igreja. Já lhe mostrei que Mateus 24, versículo 31, está em foco o arrebatamento da igreja, embora não se use a palavra arrebatamento. 2 Tessalonicenses 2:1, quanto à vinda de Cristo e a nossa reunião com Ele, a nossa reunião ali fala do arrebatamento da igreja, pelo menos está incluso o arrebatamento da igreja, embora não esteja a palavra arrebatamento. Bom, é somente aqui que nós temos verdadeiramente a palavra arrebatamento em relação à remoção da igreja. Ok? Dos exemplos que eu lhe dei, você vê que em todos eles o arrebatamento ele segue a vinda de Cristo e não o contrário. Não é a vinda de Cristo que segue o arrebatamento, é o arrebatamento que segue a vinda de Cristo. Primeiro vinda de Cristo, depois arrebatamento. Ok? Então lembre-se do começo do vídeo da pergunta. O que vem, como é a sequência? O que a Escritura apresenta? Arrebatamento e segunda vinda, ou segunda vinda e arrebatamento. O que a Bíblia mostra é segunda vinda e arrebatamento. Ok, meu irmão? Eu espero que eu tenha lhe ajudado. Tá bom? Eu espero mesmo. Eu espero, e este vídeo eu estou fazendo para ajudar os meus irmãos. Ajudar os meus irmãos. Muitos pré-tribulacionistas, eles têm boa fé. Mas a maioria dos pré-tribulacionistas, eles não são grandes estudiosos da Bíblia. E aqueles que se dizem ser grandes estudiosos, pastores, eles são desonestos na sua abordagem. Se você comprar este livro, e eu lhe aconselho, depois que você comprar este livro e você ir acompanhando os meus vídeos, você vai perceber a desonestidade dos autores aqui, que foram muitos aqui, está entendendo? Foram muitos colaboradores para a construção deste livro. Você vai perceber a desonestidade. O pré-tribulacionismo, na verdade, ele é um sistema desonesto. Biblicamente falando, ele é desonesto. Não estou dizendo que os irmãos estão condenados, não estou dizendo que eles são hereges,
Mas eu estou dizendo para vocês que o pré-tribulacionismo ele se baseia numa exegese, não numa exegese. O pré-tribulacionismo ou dispensacionalismo ele segue John Nelson Darby e não a Bíblia Sagrada. Se você gostou desse vídeo, se você assistiu até aqui, é porque você gostou. Então eu quero só pedir um favor a você. Se você ainda não é inscrito, se inscreva neste canal, ok, meu irmão? Se você ainda não é inscrito, se inscreva e compartilhe este vídeo. Olha o que eu estou te pedindo, me ajude, compartilhe este vídeo com mais 10 pessoas. Tá bom? Compartilhe e peça para eles se inscreverem, me ajuda, ok? Vamos propagar o reino de Deus. Ok, meu irmão? A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo seja com todos vós, com todos nós, agora e para todos sempre. Amém.